Boa noite. Hoje a gente vai ter uma aula sobre elementos de uma onda, só que uma onda transversal, certo? Um bom esboço de uma onda transversal é uma onda que tem uma propagação em uma direção e a oscilação em outra direção. Então, aqui neste exemplo, a propagação está no eixo x e a oscilação ocorre ao longo do eixo y. Quando a gente tem um exemplo assim de uma onda, a gente consegue perceber elementos muito importantes dela. O tamanho da onda, ou seja, a distância que ela vai do ponto de equilíbrio até o ponto máximo dela, seja positivo ou negativo, né? Então aqui ou aqui é conhecido como amplitude da onda. A amplitude está relacionada com a energia que a onda transporta, certo? Para estudar os outros dois elementos, que é período e comprimento de onda, eu preciso de apenas uma oscilação. E como que eu determino uma oscilação? Vem do meu desenho da onda aqui, o meu esboço da onda, né? Eu tenho que pegar a onda indo de um ponto, aplicando uma oscilação completa, ou seja, a subida e a descida, e retornando no mesmo ponto. Então aqui, a minha onda, ela vai ser... Aqui eu tenho meia onda, depois eu tenho o resto da oscilação, e nesse ponto aqui eu tenho uma onda completa. Nesse caso aqui, então, eu tenho uma onda, depois outra onda. Eu tenho duas ondas esboçadas aqui, certo? Se eu pego uma oscilação completa, ou seja, até esse ponto, e eu analiso o tempo que ela demorou, eu olho o período. O período é o tempo de uma oscilação, certo? Se eu pego uma oscilação e olho a distância que a onda percorreu, né? Aí eu vou chamar de comprimento de onda, que é expresso pela letra lambda. Então, período representado pela letra T maiúscula é o tempo de uma oscilação e o comprimento de onda é a distância de uma oscilação, certo? Bom, sabendo então identificar o período ou o comprimento de onda, a gente consegue determinar a velocidade com que essa onda está se propagando. Lá da cinemática, a gente consegue saber que velocidade igual a distância sobre tempo, certo? Porém, nessa onda, a distância que ela percorre, a gente pode expressar pelo lambda. E o tempo que ela demora para percorrer é o período, certo? Porém, a gente tem uma relação muito importante na ondulatória, né? E nos movimentos periódicos, que são o período é o inverso da frequência. Então, o tempo de oscilação é o inverso da quantidade de oscilações em um intervalo de tempo. E daqui a gente tem que, então, a frequência é o inverso do período. Por que que eu estou falando isso? Porque se a gente reparar, aqui eu tenho o inverso do período. Então eu posso escrever essa minha relação de velocidade usando a equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Porque às vezes a onda se propaga rápido demais e fica muito difícil da gente ver o tempo de uma oscilação. Então aqui a gente pega o tempo, a gente não se preocupa com o tempo de uma oscilação, a gente pega várias oscilações aqui. Então fica mais fácil de expressar em termos de frequência. E tomar aqui cuidado com as nossas observações. A primeira, para eu saber se eu tenho período ou comprimento de onda, quando eu olhar um gráfico de onda transversal, eu tenho que olhar o eixo X. Se o eixo X estiver em centímetro, metro, milímetro, eu estou tendo o meu comprimento de onda,
né? Então, se tiver em alguma unidade de comprimento, é o meu comprimento de onda, é o meu lambda. Se o meu eixo x estiver com uma unidade de tempo, ou seja, segundo, milissegundo, minuto, hora, aí eu vou ter o meu período, tá? E aí, conhecendo o período, eu consigo achar a frequência. Sabendo da frequência e a velocidade, eu consigo determinar o que está faltando o comprimento de onda. Perfeito? E a segunda observação é que, além das ondas longitudinais, isso daqui servir para as ondas transversais, também serve para as ondas longitudinais, que são aquelas que a velocidade de propagação é igual a. Ou que a direção de propagação é igual à direção de oscilação. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado e boa noite.